sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindo à corretora Menegon Seguros e Investimentos. Eu estou trazendo aqui vocês um pouquinho da nossa corretora, que trabalha há 20 anos no mercado de seguros, para vocês conhecerem nossos produtos de seguro de automóvel, residencial, de vida e previdência. Talvez o seu funcionário ou o seu carro seja descoberto. Então, venha conhecer mais os nossos produtos e a eficiência que você precisa. Olá, mãe de atletas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, sou do SV Advogados Associados e, em primeiro lugar, quero parabenizar as meninas por esse podcast. Ficou incrível! O SV Advogados Associados é um escritório especializado em direito esportivo. Claro que atuamos também em outros segmentos do direito. Se você precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato com a gente. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: mães de atletas se deparam diariamente com uma série de questões, sejam contratos, sejam direitos e imagens, enfim. O que fazer? Como superar esses desafios? Para isso, nós desenvolvemos um e-book totalmente gratuito para que você tire todas as suas dúvidas. É só você acessar no link aqui embaixo ou qualquer informação que você aqui encontrar, ok? SV Advogados Associados, expertise em soluções jurídicas para quem quer ter o sonho do seu filho. Nos vemos no próximo episódio. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu, seu, nosso podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é: hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! Dona Giovana, o que podemos falar sobre o podcast de hoje? O podcast de hoje vai ser muito especial, porque mais uma vez aqui o nosso estúdio está lotado e a gente vai receber uma família linda. E a gente está muito honrado em recebê-los aqui, né, Carol? Tem um defeito, né? Não. Tem uma qualidade, a melhor de todas. A família tem um defeito. Acho que não. Acho que não, filho. Não tem defeito nenhum. Eles são perfeitos. Então, tá bom. Só chegou assim, o verde só veio pra melhorar tudo, entendeu? Então, beleza. Faz um favor, então, já que você tá empolgada porque eles são verdinho, apresenta eles pra mim, por favor. Então, tá bom. Vamos lá. A gente tem o pai, que é o Léo. O Léo já foi jogador de futebol e de futsal. E hoje ele joga na várzea, né? Já jogou mais, agora já joga mais eventualmente. E tem a alegria de ver o filho, né? Que é lindo e muito talentoso. O Luan, que é canhoto, é driblador, é goleador. Começou no Palmeiras com 7 anos, novinho, né? Tá lá até hoje. Ele é patrocinado pela Nike desde os 9 anos, é isso, né? E tem por trás a agência, que é a Elenco, que é uma das melhores agências e mais conceituadas. E para dar conta de tudo isso e para organizar a casa, tem a mãe, a Daisy, que está aqui com a gente também. E é ela que toma conta de tudo, que organiza tudo. Além deles, ainda tem mais 2 pequenininhos lá em casa, né? Então, ela que é ali a força, a estrutura da família toda. Então, sejam bem-vindos hoje no nosso podcast, a família Carreta. Sejam bem-vindos! Obrigada por aceitar o nosso convite. Tô muito feliz de ter vocês aqui hoje com a gente. É um prazer ver aí aonde os caminhos do futebol tá levando o Luan, que a gente se conheceu tão pequenininho, né? Sim. Cheio de... faltando um monte de dente na boca, e hoje eles estão aí grandão já, lindão. E é um prazer ter vocês aqui para contar um pouquinho da história de vocês, da sua história, Léo, da história do Luan, de quem organiza toda essa família louca, que é a Daisy, que daqui a pouquinho ela vai trocar de lugar aqui e aparecer aqui para vocês também. Tô muito feliz. Obrigada, viu? Por terem aceitado estar aqui com a gente. Nós que agradecemos, uma honra.
Então vamos começar com você, Léo. Sim. Como que surgiu aí essa carreira dentro do futebol? Foi pequenininho? Foi já adolescente? Foi culpa do pai também? O que foi? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Todos, obrigado. Sinto-me honrado também, eu e minha família, por estarmos aqui. A minha carreira foi diferente da dele, né? Naqueles tempos era totalmente diferente. A gente começava a jogar bola na rua, descalço mesmo. E uma escolinha perto de casa me chamou para jogar e eu comecei a jogar dentro da escolinha. Como foi no M10, onde a gente se conhecemos. Sim. E lá eu comecei a crescer. Recusei. Meu pai não acompanhava muito, por causa que tinha que trabalhar, tinha outro irmão. E lá eu mesmo recusei algumas propostas de jogar em time grande como Corinthians, Palmeiras. Vinham em casa e eu não queria sair de perto dos meus pais e dos meus amigos. E com 15 anos eu fui para a Portuguesa. Primeiro clube assim, formador foi a Portuguesa, onde que eu fiquei durante 2 anos lá, mais treinando do que jogando. E com 17 para 18 eu fui para o Taboão da Serra. Taboão da Serra eu joguei já no profissional com 17 anos. E depois eu voltei, fui para o Aperibé, que é lá no estado do Rio de Janeiro, onde eu joguei aqui é a A1, né, que falam. Sim. E lá é um outro nome que eles dão, né? Eles chamam de B1, B2, A1, A2, e lá também era A2. E lá eu me profissionalizei. Voltei pra cá, joguei no Corinthians, com o Cilinho na época, depois fui pro Jaú, 15 de Jaú, e aí, voltando, eu voltei pra Portuguesa na época da Barcelusa, que subiu com mais de 6 rodadas de antecedência, só que infelizmente eu machuquei nos primeiros treinos, assim. E lá, depois, no final do ano eu desanimei, e aí eu fui jogar na várzea no time do meu pai, quebrei a canela, tive fíbula e larguei o futebol. Nossa! Foi aí porque eu larguei o futebol. Entendi. Fiquei 1 ano sem pisar no chão. Bom, mas quebrar a canela, né? Quebrei a canela. Demora pra voltar, né? Sim, A recuperação muito é puxada. Cirurgia, tudo. 6 meses sem pisar o pé no chão. Sem colocar o pé no chão. E Cara, lá, eu nem tinha ideia que você tinha jogado em todos esses times Eu aí. Tá joguei- faltando isso aí no seu eu Instagram, joguei- viu, senhor Léo? eu rodei bastante. Na época não tinha isso, Muito né? bom, Não muito tinha bom. muito de... Coloca lá, porque é muito legal saber. Você jogou em vários times Vários grandes, assim, né? Atletas que hoje... Não é à toa que esse canhoto aí renomeado. joga desse jeitinho dele, né? Inclusive, todos nós em casa somos canhotos. Eu sou canhota, sabia, gente? Ai, canhota é tudo chique. Inclusive Adoro o canhota. pequenininho que tá vindo também. Que Pessoal, veio, né? eu também é. Também é canhoto. Ah, que legal. Aí você jogou todo esse tempo nos times, né, que são os times grandes aí que a gente conhece, que jogam futebol em si, e você foi pra várzea, né? Seu pai, então, era dono de um time... Meu pai tinha um time, era tradicional demais, o time Itamaraty, mais de 50 anos de tradição na várzea. Entendi. E lá na onde que a gente mora, né? Que é ali em São Mateus, Quarto Centenário. Sim. Tem bastante times antigos, assim, né? Inclusive o Ajax, onde que eu passei a maior parte do tempo, né? Entendi. Hoje a gente fica lá por um amigo nosso, como se fosse um pai meu também, que cuida desse time, ele é o presidente, né? Acho que todo mundo conhece também, ele tá levando a várzea A um outro topo, nível. Era isso que eu ia te topo. perguntar. A gente sabe, né? A gente entrevistou aí o Cezinha, mais uns 2 que a gente entrevistou que falando sobre... várzea, né? O Bruno falou sobre a várzea Sim. também, né? Que tem muito jogador aí que acaba saindo... Isso também, o que acaba saindo do profissional que não obteve... A gente não gosta de falar que a pessoa não obteve sucesso, porque depende do que é sucesso para as pessoas, né? Não teve estrelato de virar aí um fenômeno da vida, e aí acaba indo para um time da segunda divisão, acaba não recebendo direito, que os times atrasam o salário, e optam por não ficar na segunda divisão em algum time e vai jogar na várzea, que é onde eles conseguem porque ter um assim, salário. que a várzea está mais organizada, Isso. está ficando mais organizada que os times quando você sim. pega um E eles falam assim, teve gente que larga o
o profissional pra jogar na várzea, porque é mais garantido questão remuneração mesmo, salário. Você ganha por jogo, não atrasa, não pagam direitinho. Então, o seu pai já tinha um time. Eu ia Meu te pai perguntar já como você foi parar na várzea. Então, foi através do seu Foi a pai. família. Na verdade, no time do meu pai, eu jogava por causa do meu avô, pra não deixar ele, né? Entendi. Porque na época, a gente, pra jogar um campeonato, que era a Kaiser antigamente, a gente tinha que reverter a carteira de profissional. E como eu entendi. queria ainda seguir, eu Não podia. eu não isso. queria. Você, então, Tinha que você você tem não que- podia... Não poder, Você, não tipo, poderia aposenta jogar. profissionalmente? Isso, É tipo não poder ser pode, federado. É amador, amador, Que profissional, chato. profissional. Olha. Hoje já não, né? Hoje Hoje já não tem mais isso. Hoje já não tem isso, Que né? bom, Você né? você vai pro interior jogar, um time... O próprio Taboão da Serra mesmo, é um time de Série B, de Paulista. Praticamente dali é pra várzea, né? Então, às vezes... você Hoje tá mais tranquilo essa questão. Você não precisa zerar a parte do- carteira. Ah, não. Hoje não precisa, Hoje não. a Se pessoa eu- pode jogar... Isso, inclusive teve vários, tem até projetos aí que eles estão fazendo, né? Que amadores estão subindo para profissional, né? Sim, Amadores, então, né? eu vi, buscando sobre a várzea para tentar entender e conhecer, o último campeonato que teve de várzea, que é não lembro o nome agora, mas a final foi dentro do Palmeiras, tinha mais de 30 mil torcedores na final Isso. do campeonato. Mas o São Caetano fez, você não viu o que eles fizeram? Não vi. Inclusive, eles pegaram os meninos. Teve um nome, eu não sei se vocês chegaram a assistir, que foi tipo um documentário que eles Isso. fizeram com a Várzea, não foi? Exatamente. E aí eles fizeram uma nova oportunidade. Isso, Pegaram o 2 nome é meninos esse. da Várzea e profissionalizaram. É e muito levaram legal. pro São Caetano. Inclusive tinha um que jogava no Palmeiras, né? Ganhou a copinha com o Palmeiras. Eles falam, né? E Que os aí meninos normalmente são, isso, né? Eles contam a história exatamente. deles, né? Né? Que, Porque os moleques da várzea não tem Exatamente. medo de bola, né? Não, e assim, é que nem ele falou, e eram os meninos que foram destaques, tudo, e aí chegou uma hora que, tipo, não teve mais como e mudou pra Várzea. E aí eles foram lá e trouxeram os meninos Na de volta. verdade é oportunidade, né? É. A oportunidade também vai desgastando. A gente sabe... E a Tanto carreira é muito que- curta, né? Do jogador de futebol em si, assim. Exatamente. Acaba muito cedo e o cara ainda tem um monte de quilômetro pra rodar. Sim. E aí a várzea, ela é mais liberal pra Mas isso. hoje na Várzea também tem muitos jogadores que ganharam tudo aí no profissional e tá vindo pra Várzea, né? Pra continuar o André ganhando. Santos, o Wellington Paulista, o próprio Parado do Santos. tão Olha que tudo legal. jogando na Várzea. O Jailson, goleiro do Palmeiras, tudo. Ah, tudo na Várzea, que legal. É. Eu não sabia. Eu não sabia nem, na verdade, que tinha Várzea de futsal também, porque descobri a semana passada, com o Cezinha, né? Que ele falou, tem bastante. ele Também contando não pra sabia. gente sobre a várzea do futsal, eu falei, nossa, eu nem sabia também que Foi tinha. mais uma coisa que nós descobrimos. Pois é. A nossa pergunta seria como que foi a sua transição de um para o outro, mas como a sua família já vinha de ter um time de Várzea, então foi praticamente... Respondido. Não, e assim, foi automático, né? É, Sim, não é. teve muita escolha, seja, seu avô não ia deixar você ficar. Não ia deixar ia. eu ficar fora. Então, Léo, o que eu queria saber? Como que você se sente hoje vendo o Lua seguindo uma paixão sua, um sonho que você tinha? Como que é o seu sentimento hoje e logo quando ele começou, né? O que passou pela sua cabeça? Quando nesse você viu ele momento? pegar a bola com a primeira canhota. Orgulho. Orgulho. Quando eu via, foi a primeira vez, ele pegava a bola quando bebezinho mesmo. Ele preferia a bola, uma bola velha, a um carrinho novo de controle remoto, de andar dentro do carrinho. A gente até brinca, tem um episódio que ele fez 2 anos, aí a minha cunhada deu um Homem-Aranha que voava, um monte de coisa. Meu irmão veio com a chuteira velha da Dry, deu pra ele, já largou tudo lá, o carrinho, pegou a bola, vamos jogar. E foi em bola com bola. E pra mim, eu tento não sonhar o sonho dele, né? Sim, O sonho dele muito é o importante sonho dele. isso. Eu ajudo no que eu posso. O que eu não tive com meu pai, eu faço por ele, né? Tudo que meu pai não pode fazer por mim, eu faço por ele. Inclusive, até parar de jogar bola, né? Jogava de segunda a segunda, hoje é raro jogar. A Deise achando que ele ia parar de jogar bola quando casou com ela e ele parou só por causa do Luan. Só por causa do Luan. Muito bom, muito bom.
Eu acho que eu sou o cara mais crítico com ele no futebol. A gente briga. Antes eu brigava mais ainda com ele. Eu queria exigir muito dele e hoje a gente vai aprendendo, mas é muito ruim a gente exigir. Ele quer fazer o que o pai dele não pode fazer por ele, mas ele não pode chegar a ponto de sonhar o sonho dele, tem que se limitar na hora de falar, porque ele é pai, não é técnico. Nossa senhora. É muita Ruim, coisa, né? Lá no Palmeiras a gente tem esse negócio de não poder falar com o atleta, né? Sim. A gente tem isso porque acaba atrapalhando o atleta, né? Muitos meninos da idade dele mesmo acabam não querendo mais jogar bola por conta do pai. A gente teve alguns exemplos assim próximos na escolinha ali, porque acaba atrapalhando, De muito né? pai na orelha, né? Muito pai na orelha. É porque o pai, por mais que queira, é muito difícil separar a parte do técnico do emocional, né? Acaba misturando, né? Exatamente. Então é complicado, né? É que na verdade o pai não é técnico, né? O pai Mas quer... é puxado pra vocês, Mas eu né? falo isso pro meu marido. Mas eu falo isso pro meu marido, o marido ele dela não me é um escuta muito, fofo. não. Porque às vezes É o nosso tem... pitbull. Às vezes tem pai que nunca nem jogou bola. Às vezes tem pai que eu vejo muito isso, nunca nem jogou bola, não sabe o que é uma bola e dá quer dar hora, quer pitaco, dar opinião, e isso aí acaba atrapalhando tanto o filho dele como outros meninos, né? Sim, com certeza. E aí, nós vamos agora falar com esse loirinho aqui. Luan, quando que você acordou aí, olhou e falou assim, eu quero ser jogador de futebol também? Quando eu tinha 6 anos. 6 anos. Você já jogava na escolinha? Sim. E aí você resolveu falar assim, não, eu acho que eu gosto da bola. Seu pai falou que com 2 você já trocou uma bola por um carro. Eu sempre gostei, só que aí eu comecei a jogar mesmo contra adversários com 6 anos. Foi no M10? Foi no M10. Entendi. E hoje, olhando pra você, você já tá no Palmeiras desde os 7, você tá com 13, né? Daqui a pouco você tem mais tempo de Palmeiras do que sem Palmeiras, né? Se você for fazer as contas. Qual que é o seu desafio lá dentro do Palmeiras? O que você acha que é mais difícil, porque você tá dentro do Palmeiras, e o que você acha que você gosta, que pra você não tem problema, você leva de boa? O que é mais difícil é manter o ritmo, que você sempre tem que estar jogando bem, senão tem outros jogadores que podem tomar seu lugar. E o que eu mais gosto é as competições, tem lá, muito de alto nível. Você vai ir pra fora, né? Você já Sim. foi esse ano. Mas você sempre tem gente chegando pra sua posição. Sim. E é como você se sente toda vez que você vê um menino diferente lá na beira. Hoje você tá fazendo mais campo? Sim. Mais campo do que salão. Então, quando chega um menino lá na frente, que você vê que você não conhece e tá jogando a mesma posição que você, como você se sente? Eu tenho que ser melhor. Ai, que puxado isso, né? Mas você tem que se garantir, né? Não tem jeito, né? Que é toda semana, né, Luan? Mas eu vi um vídeo dele esses dias também, não lembro em qual YouTube que eu vi, mas é um cara que tem mais de 1 milhão de inscritos. Falando que ele fez não sei quantos gols numa final, e não sei quantos gols em outra final. Esse garoto é o mais novo fenômeno das categorias de base do Palmeiras. Mas você já sabe quem ele é? Esse é Luan, conhecido como Lu Carreta. Luan tem apenas 12 anos. É o camisa 10 do Sub-13 do Palmeiras e é um verdadeiro craque tanto no salão quanto no campo. A promessa assinou com o Alviverde com apenas 7 anos. E é um jogador de tanto potencial que já tem patrocínio da gigante Nike e é agenciado pela Elenco Esportes, uma das maiores empresas de representação de atletas do país. Canhoto, Luan tem muito recurso no drible e, ao mesmo tempo, tem uma facilidade absurda em marcar gols. E isso pode ser confirmado pelas taças e medalhas que conquistou em 2024. Ele foi campeão da Sanca Cup, foi campeão e artilheiro da Iber Cup com 4 gols na final, campeão em integração, campeão paulista pelo Sub-13 e campeão paulista Sub-12 no futsal, com direito a 3 gols na final.
Eu falei assim, mano, mas faz gol demais, né? Faz. Difícil alguém Caiu esperar. no pé. É difícil. Caiu no pé, gol. Mas a gente costuma falar que principalmente eu, você tem que melhorar 1% todos os dias. Todos os treinos. No lugar dele tem mais de 1 milhão querendo entrar, né? É que o funil tá... Vai afunilando. E hoje o futebol pede muito contato, muita força do que talento, né? Então, preparação isso é física, verdade, né? Tudo, né? muito talento. Talento, às vezes, hoje você vê muito talento desperdiçado porque ou não cresceram, aí acaba desistindo, né? E conta uma coisa pra gente, Luan, nessas viagens. Nessa última viagem que você foi pra Rússia, foi isso? Isso. E o que teve mais de legal lá na Rússia? Foi a cultura. É diferente. E você imaginava que fosse assim tão diferente? Não. E o que você viu lá que você falou assim, que é muito diferente aqui do Brasil? A educação, o jeito de conversar, esses negócios, a comida. Conta pra tia Gia, eu acho que ela não vê essa reportagem, só eu vi. Na hora que te entrevistaram, lá você reclamou do quê? Do racismo. O que aconteceu? Eles chamaram nós jogador de macaco. Um menino que joga com você? Lá na Rússia? Olha, Foi os argentinos que chamaram, mas a gente tava na Rússia. Ah, entendi. Foram... Mas é argentino, né, gente? Argentino a gente sabe, né? Eu não sabia que era argentino. a gente tá querendo reclamar do Sul, se não é, são os argentinos. Então foi no campeonato na Rússia, mas quem tava xingando vocês eram argentinos. E nesse campeonato, então, tinha gente de todo... do mundo inteiro? Não do mundo inteiro, mas tinha de alguns países. E aí vocês tinham essa interação com esses outros meninos dos outros países? Ou pouca coisa? Só na hora jogando mesmo? Que legal. E tava frio lá quando vocês foram? Tava muito. Muito frio? Sim. Ganharam? A gente ficou em terceiro lugar. Terceiro? Não foi o argentino que ganhou, né? Não. Então tá bom, beleza. Não merece, né? Não merece. Pleno 2025 chama provavelmente uma criança chama outra criança de macaco. A criança aprende, né? E deixa eu te falar uma coisa, seu pai tava falando que antigamente ele, né, que às vezes tinha umas tretas ali com você, fala assim, o que você ou não gosta ou não gostava que o seu pai fazia ou falava durante o treino. Pode falar, viu? Porque ele não vai poder fazer nada. A gente tá gravando, tá filmando. E eu vou falar, viu? Os pais são tudo mais ou menos iguais, viu? Os meninos reclamam das mesmas coisas. Quando eu jogava mal assim, eu já ficava triste que eu jogava mal. Aí ele vinha brigar comigo, aí eu ficava bravo. Ficava mais triste ainda, dobrava a tristeza, né? Ele faz parte dos 99,9% de pais que fazem a mesma coisa. Mas eles vão aprender, viu? Nós vamos a gente ficar falando todo o podcast. A gente fala pra eles o tempo inteiro. Escuta, ó. Saiu do jogo, eles já estão saindo chateados, né? Perdeu lá, né? Eles não querem perder. Não pegou um pênalti, já estão cagados. Não adianta. Aí você virar e falar assim, ó, às vezes um olhar já basta, né? Não deu, não rolou. E fala pra mim uma coisa assim, ó, qual foi o momento mais, assim, emocionante pra você nesses quase 7 anos que você tá no Palmeiras? Nossa. Tem alguma coisa, assim, que você lembre, assim, que você fala, nossa, isso aqui foi legal? Qualquer coisa. Vale eliminar o MS. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, não vale falar da gente. Não vale falar daquele jogo. Foi, acho que quando eu fiz os 4 gols na final contra o Red Bull. Olha, você fez 4 gols? Sim. Isso foi em qual campeonato? Paulista. No Paulista? A torcida do Red Bull Bragantino também vai do outro lado ali na base do Gogó. E hoje tem de tudo aqui, viu, Pedro? Tem corneta, tem buzina. E olha a recuperação do Palmeiras, a batida! Gol do Palmeiras! Luan, número 7 a dele. E vai receber das mãos do Mike o troféu
de campeão paulista da categoria Sub-11. Faça a festa, torcedor do Verdão. As crias da academia. Ele fez só 4 gols contra o Red Bull. Entendi. Sub-11, né? É. Foi no Sub-11. Sub-11. Eu vi esse vídeo. Sem graça você, 4 gols. Você tem que... Deixa eu explicar. Você não pode ser palminha. Você tem que deixar a oportunidade para as pessoas também. Para os outros meninos fazer gol. Não, mentira. Tem que fazer mesmo. Gol conta. Na hora da... Né, você... no campo é meio campista? Você é o quê? Sou meio ponto. Meio ponta. Então... A função é fazer gol? É. Então, beleza. Então, é isso aí. É isso, ele tá fazendo Viu o que como tem a que tia ser feito. entende, né? Que na cabeça aqui da tia tem o goleiro e o zagueiro. Passou dali, aí eu já não sei quem é ponta, quem faz gol, quem é meio, não sei. Eu sei que quando o Davi vira... Vou dar um beijo aqui pro Ciota, que é um menino que joga no São Caetano com os meninos. Ele é nosso zagueiro e ele machucou no último jogo, ele quebrou o pulso, né? Aí eu, preocupada com ele, né, liguei pra mãe dele, conversando com ela, eu falei assim, nossa, né, melhoras pro Ciota, tá? Eu falei assim, mas que caramba, hein, o que o meu filho vai fazer sem o zagueiro? Aí ela falou, Carol, você não existe. Eu falei, eu tô triste, mas tem jogo domingo. Temos menos um zagueiro. Sim. Um beijo, Ciota. Ô, Lu, deixa eu te perguntar aqui. Como que você se sente em relação... como que você administra seu tempo? Você faz específico? Sim. Faz todos os dias? Você treina todos os dias? Só segunda, que é quando a gente não tem treino. Entendi. E como que você consegue lidar? Escola, família, sei lá, um passeio e os treinos todos e jogos e específicos que você faz? Como que você tenta se organizar? Você vai bem na escola? Sim. Palmeiras fica pegando seu boletim também? Sim. E como que você se sente dentro da escola? Você se sente um menino diferenciado por conta do futebol? Porque, por exemplo, na escola do Davi, ele fala assim, eu sou um dos melhores, né, na linha, porque a escola dele não é da vibe do esporte. E então ele tenta se enturmar dessa maneira com os meninos, porque a maioria da SDF não curte muito do esporte. Eu posso contar assim. uma coisa do aniversário do Davi? Não vai dar problema da escola? Não, pode contar. O Davi falou que vai juntar todo mundo de novo. O Davi fez uma festa uma vez, ele convidou metade dos amigos dele da escola, que são muito inteligentes, mas não jogam nada de bola, e metade os amigos dele de futebol. Você não tá entendendo. Que são os maloqueiros, né, gente? Aí foram jogar bola. Aí, em vez deles dividirem por igual os times, não, eles dividiram o time da escola com os times que... Beleza, tá certo. Aí, você não tá entendendo, deu pancadaria, colega. Você não tá entendendo. Mas os meninos da escola acharam o máximo, porque acho que eles nunca tinham presenciado uma briga. Você não tá entendendo. Saindo da festa, eu vi, olha, a gente separou, teve porrada, não sei o quê. Quando eu separei, aí os meninos indo embora, com as mães que nunca foram numa festa, num futebol, num futebol raiz. Eles ficavam assim, tia, eu nunca fui numa festa tão divertida. Mãe, que legal, teve briga. A gente se bateu, rolou no chão. Eu falei assim, não conta pra sua mãe, pelo amor de Deus. Porque não tem. Na sua escola, isso é mais tranquilo? O pessoal é mais misturado ou tem os ruins de bola? Lá metade é jogador. Ah, então você tá dentro do seu... Sim. Mas bastante que jogam no Palmeiras? Quase todos. Quase todos? Tudo da mesma idade ou... Não, é Todos do sub... Acho que 11 até o 17. E o que sua vida já mudou de quando você entrou no Palmeiras pra agora que você vê de diferente? Seja do aprendizado, do dinheiro que alguma, né, de uma escola que entrou, do negócio diferente que vocês conseguiram já por conta do futebol. Que você sente orgulho de ter proporcionado isso? Do aprendizado, das viagens que eu já fui, às vezes do dinheiro também, de ter sido patrocinado por uma marca, que era meu sonho.
Com 9 anos você já conseguiu isso. Acho que mais isso. Que já é muita coisa, né? Muita coisa. 13 anos, 13 anos eu comia areia ainda. Não, brincava no parquinho. É muita coisa. Você tá de parabéns, viu? Obrigada. Você tem que ter muito orgulho mesmo, porque você... É só um começo, mas já é muita coisa. É muita coisa. Não, imagina, no funil você já tá encaminhado. Enquanto o pessoal aqui vai se arrumar, porque vai vir o coração do time vai entrar aqui na nossa mesa, né? Que é a Deise, ela tá vindo pra cá. Vou falar com vocês rapidinho aqui sobre patrocinadores, sobre parceiros. Se você tem interesse de ser nosso parceiro, entre no nosso Instagram ou clica aqui em algum lugar aqui, vai aparecer o nosso QR Code. Entre em contato com a gente, que a gente tem bastante coisa legal pra oferecer pra vocês. As nossas redes estão aí com bombando. Bastante visualizações, né, Gi? Exatamente. Passamos os 360 mil visualizações no Instagram. Então, se você quer ser nosso parceiro, vem pra cá, clica, chama a gente que a gente tem coisa bacana. Hoje a gente já tem papelaria, tem corretora, tem escritório de advocacia, tem... DRS Gessos. Então, assim, se você tem interesse, se você trabalha com material esportivo ou alguma coisa voltada ao esporte, chama a gente que a gente faz uma coisa bem legal. Sim, vamos entrar em campo com a gente e a gente tem certeza que vai bombar. Tá bom? Agora que eles já entraram. Oi, Deise. Oi, tudo bem? Boa noite. Deise. Agora é quem manda na casa. É um prazer te receber aqui, amiga. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá? A gente sabe aqui como mães, né? O nosso podcast, ele fala sobre mães de atleta, né? Nós somos 4 mães que estamos aqui contando as nossas vivências dentro e fora de quadra, de campo, das coisas que acontecem, das cagadas que a gente faz, vulgo Carol. A gente mostra o que a gente tem de bom, o que a gente tem de defeito, o que a gente pode melhorar. E a gente traz histórias pra cá, né? Que... ajudam outros atletas, outras mães se identificam. O nosso Instagram sempre tem alguém falando assim, nossa, olha, eu já passei por isso. Nossa, olha essa situação que você perdeu o controle, já aconteceu comigo também, né? A gente pensa que é nosso filhinho que tá ali na quadra, né? E aí alguém vem e... Então a gente gosta de trazer histórias de pessoas que vivem daquilo que a gente vive. Traz também bastante informação para vocês aí de casa, de técnicos e jogadores e ex-jogadores. E hoje a gente aprendeu um pouquinho da várzea com o Léo. Mas o nosso coração é de mãe, né? E você, como mãe, assim, de atleta e como esposa de atleta, como que você consegue tentar organizar? Fora isso, você tem mais duas crianças pequenas, tem o Samuel com 2. Isso. E a Camille com 7. Com 7. Como que você tenta equilibrar a questão da maternidade, de cuidar deles e as loucuras da vida do Luan, corrida, com os treinos todos? Como que você se sente? Primeiro eu quero agradecer, boa noite. Agradeço pelo convite, a gente ficou super feliz pelo convite. E é difícil. É difícil, mas eu falo que é uma correria gostosa. Às vezes, quando ele tá de férias do futebol, né, que a gente para, aí eu sinto falta, né, da loucura. Mas é muito difícil, porque a gente tem o Samuel pequenininho, né, e a gente sabe que, querendo ou não, o menor, ele acaba tirando atenção pra ele. E às vezes eu não posso dar aquela atenção 100% pra ele, eu tenho que me dividir. Tem a Camille, tadinha, que eu vivo brigando com o Luan. Tá vendo? A sua irmã para a vida dela pra seguir a sua. Nossa, a gente e quando a gente quando a gente quer alguma coisa, você reclama. No domingo ela foi dançar, né? Na escola da festa junina. Aí eu falei pro Léo, liga pro Luan e manda o Luan vir agora assistir a irmã dele dançar. Porque quando é ele, ela tem que parar a vida. Aí ele foi e assistiu. Mas às vezes a gente judia muito dela, né? De domingo de manhã, acho que tem 2 domingos que eu não vejo ele jogar, quando ele vai jogar fora, assim, porque acaba judiando muito pra sair no frio. Ela às vezes reclama, mas ela tá lá. Quando tá, ela torce, ela grita, vai Luan, faz gol. Mas é meio complicado, é difícil, porém eu consigo encaixar, né? Graças a Deus eu consigo dar aquela encaixadinha.
Mas eu tenho o Léo que me ajuda muito, né? Eu cuido mais da parte do Luan, assim. É a alimentação dentro de casa, é a escola, corre atrás de trabalho. Aí pega no pé dele porque tem prova. É mais essa parte. Agora, assim, o foco de levar pra treino... Aí eu deixo tudo na mão do Léo, porque é muito puxado, né? Com mais dois você não tem como, né? Não, porque judia, né? Sim. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu se encaixar. Ele sai da escola, aí vai pro campo, né? Almoça lá. Aí, quando tem treino de futsal, ele sai do campo, vai direto pro futsal, janta no Palmeiras e a gente busca ele umas 10 horas da noite. Mas quando a gente não tinha isso, era o Léo que me ajudava. Muitas das vezes, quando ele trabalhava, ele saía correndo de serviço para correr para buscar o Luan. Porque aí eu não conseguia ir, tinha o Samuel pequenininho. Então, essa parte assim de acompanhar eles no treino... eu deixo mais assim pro Léo mesmo. Tem que dividir, né? Porque senão não dá, né? Judia muito. Nós estamos pensando em, no próximo podcast, a gente fazer sobre irmãos dos atletas. Porque os irmãos dos atletas sofrem, hein? A Carol fala pela Clarinha. A gente estava falando, a gente falou disso essa semana, né? Porque tem a Vivi, que hoje tá no nosso back aqui, junto com a Adri, né? Ela tem o Miguel, que é esse daí é o Homem-Aranha, ele vai fazer parkour um dia. E ele demanda, né, muito dela na questão de toda hora. É engraçado mesmo que ele pula o tempo inteiro. Ele tá na arquibancada, você olha, ele tá lá em cima, daqui a pouco você olha, ele tá lá embaixo. E aí ele vai rolando, assim, às vezes cai, levanta e sai correndo. De vez em quando você olhava, ele tava lá no meio da quadra. Isso. Às vezes você olha, ele tá subindo a grade dos campos. Então, assim, e aí a professora chama ele pra conversar, às vezes acha que ele tá precisando de um pouco mais de atenção. Esses dias, vou contar, ninguém contou, eu vou contar. A professora mandou um recado pra ela na agenda. Tava assim, na agenda dele, né? O Miguel, ela tava chamando a atenção dele porque ele tava fazendo alguma bagunça, alguma coisa, não tava prestando atenção nela. E ele só respondia pra ela assim, hoje eu não posso, tem jogo do meu filho. Aí ela falava assim, Miguel, eu tô falando sério com você. Ele olhava pra cara dela, hoje eu não posso, tem jogo do meu filho. E ela escreveu. Ela chamava a atenção dele, ele olhava pra ele e falava, hoje eu não posso, tem jogo do meu filho. Então eles vão reproduzindo aquilo que a gente vai ensinando, né? A Clara já passou da fase, graças a Deus, ela acompanhou muito, porque eu que levava o Davi, a maioria dos treinos de salão, e ela ia comigo. Então ela fazia lição na beira da quadra, ela estudava na beira da quadra, e aí ela voltava comigo o dia inteiro. Hoje, já com quase 15, ela fica em casa, e aí ela vai quando ela quer. Alguma coisa importante assim, eu falo, não, é final, aí ela vai. Quando não, ela não vai. Mas enquanto é pequena, é sofrido, né? Eles são obrigados, aí não tem jeito, né? Você tem sorte que o seu é o pequeno que faz, né? É o pequeno que faz, então... Não tem ninguém depois dele. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tá falando aqui de tanta coisa legal, né, que ele já conquistou, mas a gente queria saber também, assim, que a gente fala que o pessoal vê muito, né, o sucesso, mas não vê os bastidores. Qual que foi, você acha que foi o momento mais difícil para vocês? O momento mais difícil, eu acho que foi quando ele começou no campo, né? E eles iam para uma competição e ele tinha certeza que ele ia para essa competição. Ele tinha certeza absoluta. E ele acompanhou os treinos, tudo. Aí no dia da escalação, ele não foi. Aquilo eu acho que... Foi a primeira vez que a gente levou um não pra ele, né? A gente nunca tinha levado nessa parte do futebol. E quando ele chegou, de longe o Léo avistou ele chorando, aquilo já deu uma revolta na gente. Aí a gente tava com... vamos tirar ele do Palmeiras, não é justo, não sei o quê. Aí, é o calor da emoção, né? Conversando com o empresário dele, o empresário dele não é assim. Aí foi quando eles foram conversando, mas assim... Pra mim, aquilo ali foi onde mais... É mãe, né? Doeu mesmo, assim. Mãe não, você vai ver chorar. Foi onde doeu, mas hoje a gente tira como uma lição, né? Talvez se ele tivesse levado um sim, ele não seria o que ele é hoje. Então, pra mim, hoje eu vejo aquele não, assim, pra ele foi maravilhoso. Ele precisava e a gente precisava ouvir aquele não.
Mas eu acho que foi bem É doído, difícil. né? Até a gente entender, o tempo precisa passar e a gente absorver. É porque foi o primeiro, ia ser o primeiro campeonato dele fora no campo. Ele nunca tinha disputado nada. Já tava aqui Era o toda uma primeiro. expectativa, E né? ele Era pra tava- viajar ou era... Ele ia viajar, ele ia disputar a Dani Cup. Ribeirão Preto. Ele ia pra Ribeirão Quantos Preto. anos ele tinha? Mas 10 10. anos, Mas assim, pra mim foi... Porque ele tinha certeza que ele ia. E a certeza dele passou pra mim. Então, pra mim, ele ia. Aí, quando a gente viu, assim, que avistou que ele não ia, que ele entrou no carro, aí... Pra mim, foi o fim. A gente desmonta, né? É puxado. E nessa correria do dia a dia, assim, você tira um tempinho pra você? Você faz alguma coisa pra você ou não? Você praticamente... Eu vou ser bem sincera. Eu vou falar sobre a minha pessoa. Sim. Eu, praticamente, hoje, eu vivo em função da rotina da casa. Eu tiro, assim, uma ou outra coisa pra dizer que eu faço pilates uma vez por semana. Mas a gente precisa se cuidar, né? Você chega a fazer alguma coisa ou não? Por enquanto, como você tá com um neném pequeno, você não consegue... Como que funciona pra vocês? Não, conseguir eu consigo. Porque como o Léo tá em casa, então ele me ajuda. Eu não vou mesmo, assim... Eu enchi o saco dele, eu quero ir pra academia. Mas aí eu acabei que fui uma vez só, não fui mais. É que eu sou muito voltada pra dentro de casa, sabe? Eu gosto de ter as minhas coisas organizadas. Aí eu já fico pensando que as crianças vão chegar da escola, o almoço não tá pronto. Eu já fico nisso, mas Mãezona. assim... É a culpa da mãe, né? É a que tá mãezona. pensando Mas no... eu não tenho nada, assim, que eu posso falar assim, vai me impedir. Não. Porque eu tenho ele escolha hoje pra mesmo. me ajudar. Talvez, eu acredito que ele não estando, aí pra mim seria uma loucura mesmo, né? Mas hoje o Léo me ajuda muito em relação, assim, ao Samuel, em relação a Camille. Às vezes ele vê que eu tô muito cansada, ele pega o Samuel, fica com o Samuel. Que acaba sendo muito, muito cansativo, né? Porque a primeira a acordar em casa sou eu. É eu que levanto. Uhum. Mas, assim, ele me ajuda bastante. Aí, às vezes, eu falo pra ele assim, se vira. Eu vou fazer minha unha. Aí, ele fica pra mim tá poder certo. fazer. Então... Mas eu não... Nessa parte, assim, de me cuidar, eu não... É porque são 3, né? Imagina, olha. Você tá de parabéns, viu? Eu não deixo, Guerreirona, meu Deus do céu. É puxado. Então, se você pudesse hoje, assim, resumir em 2 palavras o que é ser mãe de atleta pra você, seja de orgulho ou de que você se abstém, né? Você escolhe outras coisas ao invés de priorizar outras por conta dele ser atleta. Como você resumiria, assim, o que é ser mãe de atleta pra você? Pra mim, eu sinto, assim, eu sinto alegria. Eu tenho o prazer de acompanhar ele. Às vezes a gente se estressa, mas pra mim eu falo que é o maior prazer. Eu amo de acompanhar ele. Eu falo pra ele que eu amo o sonho dele. A gente sempre falei pra ele, o seu sonho é o meu. Eu vou sonhar com você. Então, pra mim, assim, eu me sinto, acho que é honrada, né? De poder fazer parte da vida dele, de realizar o sonho dele. De ele me permitir estar junto com ele. Então, eu acho que eu tenho orgulho, eu sou honrada, sou alegre. Minha maior felicidade. Eu sempre falo que, assim, a gente tem que curtir a jornada, né? Porque lá na frente a gente não sabe, mas às vezes as pessoas se focam tanto, olha, no que vai ser na frente, Sim. que não vê quão gostoso não aproveita, né? Porque ao mesmo tempo que é difícil, eu acho que também, assim, para os meninos é complicado, é pesado, mas também a questão de viajar, de eles viajarem, de estarem lá junto com os amigos, essas coisas também, eu acho que é uma você coisa que eles lugar, vão... Você com 13 anos viajando fora. Sozinho. Demais, né? Com os amigos. Então, eu acho assim, e o pai e a mãe tá junto e curtindo essa jornada faz... Assim, não que não tenha o lado pesado, tem o lado pesado, mas a gente tem que ver também as bênçãos, né? Pra poder todo mundo aguentar tudo isso, né? É que se não tivesse, a gente desiste, né? No meio do caminho. Se a gente não consegue ver o que tem de bom, você vai desanimando e você vai desistindo do sonho, né? Tem que ter muita coisa boa por aí. Esse podcast vai ser um pouco disso também, né? Porque a gente fala assim que a gente fica tanto tempo junto, que a gente dá tanta risada, porque é tanto tempo, né? Que às vezes a gente fala que a gente fica mais entre a gente do que com a família, porque é tanto treino, jogo, não sei o que lá, que a gente fica mais junto, né? É verdade.
Aí, conta pra mim, assim, Luan, o que você... Você contou do seu pai, né? O que o seu pai fazia que você não curtia. O que sua mãe já fez, assim, que te deixou cabreiro, que te deixou meio bravo? Ixi. Não vai falar quando ela manda você arrumar as coisas em casa. Não, de jogo. Ela é calminha na arquibancada? Minha mãe é meio difícil brigar. Quando meu pai tá bravo, ela vem e fala. Meu pai tá bravo. Então ela é a que te acolhe? É. Então ela é mãe perfeita, né? Só eu que sou atrapalhada, né, gente? Perdão, senhor. Vamos fazer o seguinte. Vou perguntar e aí fica à vontade pra ver se é o Léo ou se é a Deise que vai me responder. Vocês têm algum ritual ou alguma tradição que vocês fazem pré-jogo com o Luan? Sei, uma oração, sei lá, de manhã vai todo mundo tomar café na padaria, vai conversar, alguma coisa que vocês fazem, que vocês vêm fazendo isso desde quando ele era pequenininho? Acho que a gente sempre abençoa ele, né? A gente sempre abençoa ele. A gente, quando dá tempo, a gente ora junto, todos juntos. Mas às vezes a gente só sai correndo, né? Tem que sair correndo, deixar ele 15 horas antes do jogo. Então, aí a gente abençoa. Às vezes não dá tempo de fazer oração, a gente faz do lado de fora mesmo, vai abençoando ele, né? Aí é ele e Deus. Pra cuidar, né? É. Como que vocês sonham? Se você falar assim, olha, aonde eu acho que o Luan pode chegar se ele continuar se dedicando, se ele continuar treinando, se ele continuar gostando, né, de ser jogador de futebol. O que você acha que ele... Onde ele chegaria, assim? Vocês acham que continuaria no Palmeiras? Vislumbram uma carreira fora? O que vocês acham? A gente... Não só a gente, como ele primeiro, né? Mas a gente visa uma carreira fora do país. Eu falo pra ele que se ele colocar Deus em primeiro lugar na vida dele e continuar seguindo mesmo o sonho dele, esquecendo, assim, se dedicar de verdade, eu falo pra ele, você tem tudo pra ser o melhor do mundo. Então, eu viso coisa quando grande. Quando a mãe joga nele, pro universo, o universo se consigo. lasca, né? Porque, imagina, você tem tudo pra ser o melhor do mundo. Olha a responsabilidade, olha que, né? Assim, tem que acreditar, Tem que acreditar. O que eu falo pra ele, é o que eu vejo em você. Eu vejo ele, eu falo pra ele. Pra mim, você porque já é diferenciado, né? A gente não pode falar que não. Você olha... Tem um monte de moleque no Palmeiras, do Carreta, você sabe quem é. É o moleque da carretilha, né? É o moleque da carretilha. Todo mundo sabe quem é. Diferente ele já é, não é... Não passa despercebido, né? Sim, já é. Como eu disse, eu sou muito crítico a ele. Mas fazer o que ele faz com o que ele fez já desde pequeno, eu nunca vi. No meio do futebol, eu nunca vi. Aí é muito talento. Agora o que falta é juntar as outras coisas. Se dedicar. É deixar de ser criança, muitas vezes, não comer um McDonald's, não tomar um refrigerante. Nutricionista, personal, cansaço, a gente vê ele cansado. Muitas das vezes a gente deixa de ir para a escola, que é um erro nosso, mas porque a gente vê que ele tá cansado. É porque treina muito, né? Tem uns treinos que acabam muito tarde, né? Isso é um negócio que os clubes... Aí a gente tinha que colocar na conta dos clubes, né? Porque tem treinos que... Eu sou mãe de goleiro, né, gente? Aí falam assim, a criança tem que dormir cedo, porque o hormônio do crescimento, ele funciona enquanto ela tá no REM 2 lá, no sono profundo, que é só durante a madrugada e pela manhã. Deve ser umas 10 horas da noite, então. Falam que é das 10 à meia-noite, né? E aí, 10 horas da noite, o Davi tá treinando, porque os clubes marcam treinos. Ontem mesmo, tava treinando. Davi ontem chegou 11h30 em casa. E às vezes nem adianta mandar pra escola, porque tá tão cansado que nem não vai estudar e não vai descansar, né? É complicado.
complicado. É puxado, né? Mas eu tenho certeza que ele prefere ir pra escola do que treinar, não é? Assim, não é triste assim quando fala assim, nossa, vai ter um campeonato, eu vou ter que ficar uma semana sem ir pra escola. Isso é felicidade. Menino sendo menino, né? O Davi faltou um dia e falou assim, nossa, foi uma quarta passada que a gente saiu e ele faltou na quarta. Ele virou e falou assim, nossa, a gente podia faltar toda quarta, dar uma quebrada na semana, né? Só na quarta, só uma vez na semana. Dá uma quebrada ótimo, na semana. Tá ótimo. Luan, agora eu preciso de você. Deixa pra ti aqui, falando ali naquela câmera ali, que é a sua câmera ali, um recado pro seu pai e pra sua mãe. Do que vier do seu coração, se você sente gratidão pelo que seus pais fazem por você, pela correria toda, ou que eles são bons pais e você quer deixar um recado para outras crianças que sonham o mesmo sonho que você, que eles precisam fazer para chegar onde você já tá, porque você tem 13 anos, você já chegou, o seu pai disse, né? Você está onde muitos querem estar, né? Você já está num lugar super privilegiado. Manda um recado aí para seus pais e para outros futuros atletas. Pensa no Samuel e manda um recado pro futuro dele. Para os meus pais, eu amo muito eles, eu vou fazer tudo o que eles fazem por mim voltar. E para as outras crianças, é ter fé em Deus e não desistir. É isso aí. E a gente também queria que vocês deixassem um recado também, Deise, Léo, para todos os pais que estão nessa caminhada, ou no começo, ou que já estão também nos 13, 14 anos, que vocês sintam no coração para vocês deixarem como uma mensagem de carinho para as mães e para os pais de atleta. A jornada é longa, é difícil, é cansativo, é estressante, mas é a minha maior alegria. Para que ninguém desista, para que não desistam, ainda mais quando realmente é um sonho, né? Quando realmente a criança sonha. Então, por mais difícil que seja, acho que uma das melhores coisas que a gente faz é abrir mão daquilo que a gente ama pelos nossos filhos. Então, para que não desistam, para que continuem firmes. Eu, primeiramente, quero falar para se apegar a Deus. Sem Deus é impossível qualquer coisa. Para os pais, principalmente os pais, algumas mães também, não é justo só o nosso filho chorar. O filho dos outros também chora. Então, quando nosso filho não tá jogando, é só o nosso que vai sorrir. Tem que os outros sorrirem também, né? Eu aprendi isso com a empresária do meu filho e valeu muito a pena para mim isso. E é isso. Se dedicar a todo custo e fazer o que você não pôde fazer ou alguém pôde fazer por você. Nós quase esquecemos de entregar para vocês. A gente quer agradecer muito vocês por vocês terem aceito o convite da Carol. Foi uma honra conhecer a família de vocês, tá? Que eu não conhecia, né? A Carol já conhecia. A gente deseja tudo de melhor para você, Luan, que você continue esse menino dedicado, tá? A gente vai estar aqui, as tias malucas vão estar aqui sempre torcendo por você, tá bom? Prometo não arrumar nenhuma confusão num jogo seu. Juro. Ela promete. Prometo. Verdade. Mais ou menos. A gente não tá no mesmo... Não tá, né? Graças a Deus. Não estamos na mesma. A gente não tá na mesma chave. A gente tá do obrigada a Deus. Uma lembrancinha pra vocês, tá? Podcast. Obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe você, Luan. Que você consiga sempre colocar realmente Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, os seus planos. Mas que você também tenha, né, consciência e força daquilo que você pode fazer, né? Eu sempre falo pro Davi assim, em qualquer coisa que ele vai fazer, seja numa prova, né, num trabalho ou num jogo, você tem que dar o seu melhor sempre. Então, assim, você acordou, você veio até aqui, você veio treinar, então dê o seu melhor nos seus 5, 10 minutos, no que você tiver. Que alguém tá vendo e Deus tá vendo, que é o que mais importa. E na hora que tiver que acontecer, a gente sabe o que vai estar pronto. Então, esteja preparado, né? Sim. E para vocês continue com toda essa força e resiliência que você tem para cuidar deles, para ser colo pro Luan quando as coisas ficarem meio bagunçadas.
entendo muito a sua revolta do não. É muito difícil pra mãe ver o filho chorar. Falo por experiência própria. E força pra você, pros pequenininhos. Quem sabe, né? Não vem outro jogador daqui. Eu não duvido, não. Que a genética ali é boa, Você já tá jogando bola com ele, já? Sim. E ele curte bater uma bolinha? Curte me bater. E ele vai ser zagueiro, então. E você, Léo, parabéns, tá? Por sempre se dedicar por ele, parar de jogar futebol do jeito que você jogava por conta dele, assim. Deus recompensa, a gente tem certeza de que tudo no momento certo acontece. Obrigada por terem vindo, contar um pouquinho da história de vocês aqui pra gente. É um prazer receber vocês aqui. E é isso, né, amiga? E a gente queria fazer um último pedido para todo mundo que tá acompanhando a gente. Primeiro, para deixar um like, para seguir, para se inscrever no nosso canal, por favor. Quem curte a gente lá no Instagram também, que... É seguir o Instagram? Sim, É seguir? Tem que seguir no Instagram. Porque eu esqueci. Sim. Porque o pessoal tá visualizando muito, mas tá faltando seguir, gente. Por favor, segue a gente lá pra dar uma força, pra gente poder ter mais conteúdo legal, pra gente trazer mais gente legal pro podcast também, pra gente poder ajudar mais famílias. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram. Tem o TikTok também. Tem. Então... A gente traz conteúdo bacana. Então, se você tem uma história legal também pra contar pra gente, entra em contato com a gente no direct, conte a sua história que a gente traz aqui pra você contar pra gente. Tá bom? E como a gente sempre fala, hoje eu não posso... Tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alenalina. Aplaude daqui, grita de lá.